Olá, gurias! Tudo certo? Começando mais uma live aqui nesse Instagram. Então, queria começar essa live, né, direto ao ponto, falando que um dos pilares que faz ser possível hoje eu faturar R$ 3.000 todos os meses como maquiadora em casa foi o aprimoramento da minha técnica. E no conteúdo de hoje, eu vou transmitir pra vocês um maquiando o cliente completo. Eu fazendo a maquiagem, né, na minha cliente, como aconteceu no atendimento, né? Então é um maquiando o cliente real. E aí eu vou contar pra vocês todos os detalhes, além de enfatizar coisas que foram muito importantes pra evolução da minha técnica, né? Então, assim, pra eu conseguir faturar R$ 3.000 por mês, a maquiagem é o carro-chefe, né? É o ponto mais importante, é o ponto de performance ali pra você conseguir evoluir como maquiadora. Mas tem outros pontos também que eu falo em outros conteúdos, como o marketing, o seu posicionamento, a organização do seu negócio. Enfim, tem várias partes que são importantes. Mas hoje eu quero falar sobre a técnica, que realmente é algo que fez eu evoluir, né? E as pessoas também conseguirem enxergar essa evolução e hoje admirarem o meu trabalho. Então, eu vou começar a transmitir esse vídeo aqui pra vocês e aí, conforme vai rolando o conteúdo, eu vou entrando em pontos também que foram super importantes pra essa evolução, tá certo? Esse conteúdo vai ficar salvo, então fiquem tranquilas. Acredito que tá transmitindo aí pra vocês e esse vídeo tá acelerado em 1.1, eu acho, tá? Não tá em 1.2, porque como acho que tava em 1h04 de atendimento, daí só diminuiu pra uns 58 minutos. Mas vocês vão ver que vai passar todo o passo a passo, tá? Sem nenhum corte, esse maquiando o cliente. E a Gabriela, né, essa queridona, ela tá sempre no meu feed. Então, vocês já devem estar cansadas da cara dela. Mas a gente, sempre quando ela vem aqui, a gente cria um conteúdo, né? E desse dia não foi diferente, então eu gravei tudinho pra vocês. E aí eu vou tá explicando tudo, tá? De como é que eu fiz essa maquiagem e tudo mais. Que acredito que quem, né, quer entrar pra essa área da beleza, da maquiagem, seja algo que dê muita insegurança, né? A questão da técnica, né? De cobrar por esse serviço. Então, por isso que eu tô trazendo esse conteúdo aqui pra vocês adquirirem mais experiência e conseguirem identificar o que vocês estão fazendo de errado na maquiagem de vocês, que não tá trazendo um resultado tão satisfatório, né? Porque a gente que é maquiadora é muito perfeccionista, a gente é muito crítica com o nosso trabalho, e a gente vendo o que os outros estão fazendo, a gente consegue identificar o que tá, aonde é que a gente tá errando, né? Então esse que é o objetivo de hoje. Esse conteúdo, né, é pra quem já tá maquiando, não tá cobrando por esse serviço ainda, mas tem gente que pede, as amigas de vocês pedem, o familiar pede pra vocês maquiar. E tu tem essa facilidade maior do que as outras pessoas, mas ainda não tá cobrando por esse serviço. Então, esse conteúdo é de extrema importância pra ti, pra tu conseguir replicar depois, né? Poder chamar aí tua mãe, tua tia, tua avó, sei lá, tua amiga, e poder fazer uma maquiagem nela, né? Como tu viu aqui no conteúdo de hoje. Até porque eu tô passando todo o passo a passo da maquiagem. E além disso, é pra quem já tá cobrando, né, mas ainda não tá conseguindo faturar R$ 3.000 por mês. E aí, o fato de você já estar maquiando e cobrando e não tá conseguindo faturar isso, pode ser que tenha vários pontos que você não tá prestando atenção e talvez seja por isso que você não tá conseguindo aumentar o seu faturamento e muitas vezes nem viver de maquiagem, né? Acaba tendo que ter um outro serviço ou algo do tipo. E aí pode ser que você esteja errando na técnica, ou pode ser que você esteja errando no marketing, na questão de publicar suas fotos. E aí não tá chamando atenção suficiente para as pessoas agendarem com você, né? Então, esse conteúdo aqui também vai ser muito importante, porque você já pode usar ali o seu olhar mais crítico, né, e identificar como é que eu tô fazendo esse vídeo, pra você também poder replicar aí onde você mora, né, aí na sua casa, seja lá onde você atende. Tô tomando um cafezinho, né, que esse conteúdo de hoje vai ser bem longo.
E assim como qualquer ramo, né, não tem atalho, tem que se dedicar diariamente pra conseguir um resultado como esse. Então eu já tô na área da maquiagem fazem mais de 6 anos. E lá no início, a minha técnica não chegava nem perto do que é hoje. Isso porque eu sempre tive um olhar de ver o que eu estava assistindo, né? Assistia conteúdos e depois tentar replicar na realidade que eu tinha, né? Com os materiais que eu tinha. Então eu sempre tava assistindo vídeo no YouTube, participando de masterclass, vendo como maquiadores referências faziam aquela maquiagem, qual o aspecto que aquela maquiagem tinha. E aí eu tentava replicar para o que eu estava fazendo. Então, acho que isso é muito importante, né? Você conseguir ter a capacidade de identificar o que o outro tá fazendo, né? Ou, assim, a tua intuição vai falar mais alto, né? Tipo, eu acho que ele tá fazendo isso. E aí você vai lá e testa, sabe? Então, eu sempre fui assim, eu sempre busquei analisar, ter esse olhar mais analítico e ver o que aquele maquiador referência tá fazendo pra eu poder também fazer na minha maquiagem, né? Então, você treinar o seu olhar, basicamente. E eu até sigo alguns maquiadores que eu admiro, né? Não sigo muitos maquiadores, não sigo todos os maquiadores que tem por aí. Sigo os que a maquiagem mais me atrai, né? Então tem um nicho ali que eu busco estar mais dentro, né? Então existem vários tipos de maquiagem, mas eu escolhi seguir um lado, né? Que é uma maquiagem mais beauty, uma maquiagem mais leve, que o leve quer dizer que realmente valoriza a pessoa, embeleza, traz harmonia. Você não vai ver uma maquiagem minha com a cor da pele muito diferente do que ela realmente é, ou até mesmo um rebocão. Eu realmente tento trazer aquela maquiagem que a cliente realmente busca, sabe? Aquela coisa que não é pesada, que é natural. E eu procuro por maquiadores que também tenham esse estilo pra eu poder ver o que eles estão fazendo e trazer um pouquinho pro meu trabalho, né? Olhar pras tendências e me adaptar a elas, basicamente. Nesse momento do vídeo eu tô testando a base nela. E eu já tinha feito toda a higienização da pele com o tônico adstringente. Eu utilizei o tônico adstringente da Nivea. Ele é um tônico super acessível, tem em qualquer farmácia. E depois que o tônico serve mais pra remover a oleosidade da pele. Mas depois eu venho com algodão, com água mineral, água normal, pra tirar o excesso desse tônico. Porque eu quero que a minha pele esteja completamente limpa, porque na técnica que eu utilizo, né, que é a pele blindada, é importante que você não tenha uma mistura desses materiais que possam prejudicar a pele blindada, né? Então, por isso que você tira o excesso de um produto para ele não prejudicar a eficiência dos outros, né? Então, por exemplo, até mesmo o hidratante, tem que cuidar qual tipo de hidratante você vai utilizar. Bruma foi um produto também que eu não utilizo e antigamente eu utilizava na pré-maquiagem. Então, tudo isso são pontos que você tem que se ligar pra não comprometer a resistência da sua maquiagem, né? E aí, depois que eu fiz esses 2 passos de higienização da pele e remover esse produto, eu passo a blindagem, né? Visto que a pele dela é uma pele, assim, não é muito oleosa, mas também não é muito seca, né? É uma pele normal. Vocês podem ver que também não tem muita espinha, não tem muitos poros. É uma pele muito boa de maquiar. Então eu apliquei a blindagem direto. E aí eu só vim com um pouquinhozinho de hidratante abaixo dos olhos dela, porque é uma região que vai mais uma quantidade maior de produtos. Então, além de eu não chego a aplicar a base abaixo dos olhos, vocês podem perceber aí, mas eu depois aplico corretivo, né? Aplico o corretivo da Kryolan, que é um produto que é bem seco, então eu busco reforçar a hidratação naquela região ali abaixo dos olhos. E aí, depois de ter feito, né, esses 4 produtos que eu acabei de citar pra vocês, eu venho com a aplicação da base, né, testo a base sempre no colo da minha cliente, faço comparação pra ver como é que ela tá, né, pode ser que às vezes ela fique um pouquinho escura, um pouquinho clara, mas tipo, coisa muito pouca, e eu sei que depois eu vou conseguir alterar isso
e acertar no com o pó ou com o corretivo. Então pode ser que fique às vezes um pouco amarelado, mas aí a gente vai aplicar um corretivo em cima, vai aplicar um contorno e aí vai começar a neutralizar quando essa base fica muito amarela, né? Que é nesse caso. E aí você pode ver que eu também faço a aplicação somente com a esponjinha. Então eu tenho essa base numa plaquinha. E aí com a esponja eu vou pegando ali na plaquinha e vou vindo no rosto dela, né? Sempre busco não ter nenhum excesso de produto. Realmente quero essa pele super fina, né? Pra eu conseguir esse aspecto de pele leve, que não fique pesada, que não craquele ao longo do dia. Então eu faço essa aplicação com a esponja. Às vezes eu faço a aplicação com pincel também, mas não é regra, né? Depende, assim. Às vezes tô maquiando uma pele madura e aí quando vê eu faço a aplicação com pincel, mas às vezes eu faço só com a esponja, né? Depende muito do propósito ali, do que eu vou entregar. E a questão da pele também foi algo que modificou muito ao longo do tempo, né, gente? Lá quando eu comecei, em 2017, eu não fiz nenhum curso de maquiagem. Eu comecei vendo o que eu assistia no YouTube, vendo os maquiadores da época e replicando o que eles faziam, né? Então, às vezes eu não tinha condições de comprar a base que ele tava usando, mas eu utilizava o que eu podia, assim, tipo, a base que eu podia comprar, né? Na época, tava muito em alta aquelas bases da Bruna Tavares, que era em parceria com a... acho que é TB Makes, uma coisa assim. Eu não lembro direito, mas era uma base bem rebocão, assim, uma base bem pesada. Mas foi a primeira que a Bruna Tavares lançou. E aí eu corri pra comprar algumas unidades, acho que eu tinha 3 ou 4 cores dela. E aí eu me virava com aquelas bases ali que eu tinha, né? Então elas eram bases mais pesadas, mas eu usava em todo mundo e dava super certo. Né? Eu sempre cuidei pra deixar um acabamento, a maquiagem, não deixar nada pesado. Às vezes acontecia, né? Porque eu não tinha nenhum curso. Mas eu acho que o fundamental, assim, é que mesmo sem ter tido um curso lá no início, eu consegui evoluir a minha técnica pra como ela é hoje, né? Então vocês podem ver que eu tô fazendo essa pele aí, muita coisa mudou ao longo dos anos. Então, por exemplo, a bruma é uma coisa que eu praticamente aboli, assim, da minha maquiagem, né? Eu não uso bruma, eu até tenho bruma guardada que eu tinha comprado. Eu chegava a ter que comprar reposição de bruma a cada 2 meses, assim, a cada 1 mês, tava sempre comprando reposição de bruma e é algo que hoje eu não utilizo mais e não sinto falta nenhuma. Na verdade, quando eu utilizo a bruma, eu sinto até que ela acaba abrindo um pouco a minha maquiagem, né? Isso porque a bruma, ela tem glicerina na composição dela, né? E a glicerina, ela também tá presente no sabonete, né? Que a gente utiliza. E maquiagem é química. Então, se no final da maquiagem você aplica ali uma bruma com glicerina na composição, se a pele abrir, não vai ser nenhuma surpresa, né? Porque você tá gerando atrito na pele. Então, né, aquele produto ali ele vai se misturar. E acontecia muito, eu sempre usei a esponjinha no minguinho, né? E aí quando eu tava fazendo o olho da cliente, eu tava com a esponja aqui em cima. E aí, quando eu olhava pra ele, tava abrindo essa região, sabe? Que tava a esponja. Isso porque tava tendo atrito, né? E a pele já tava finalizada com bruma. E desde que eu parei de utilizar ela, isso nunca mais aconteceu na minha maquiagem. Então, é assim, olha, muito louco, porque antigamente, até hoje em dia, tem muita gente que utiliza bruma. Acho que os resultados ficam muito bons, mas eu, na minha maquiagem, já não sinto mais essa necessidade, né? E aí é ótimo também, porque é uma redução de custo. E aí é menos uma coisa que eu preciso estar comprando todos os meses, né? Inclusive, corretivo é uma coisa que eu não tô comprando mais desde que eu adquiri a paletinha da Kryolan, né, de camuflagem ali. Fiz, aliás, a correção da olheira dela com essa paleta. E aí vem 12 cores. E aí eu faço uma mistura entre elas pra dar o tom da minha cliente, né? Então não é uma cor que eu utilizo em si. Eu faço uma mistura ali que dê o subtom dela, que fique um pouquinho mais clara pra trazer também uma iluminação e aplico abaixo dos olhos. E esse produto, é importante que ele seja aquecido numa plaquinha, porque ele é uma cera, né? Então ele é muito seco. E aí você precisa aquecer ele, né? Tipo, fazer atrito nele pra ele dar uma amolecida.
Porque senão ele fica com um aspecto péssimo, assim, fica muito seco. É um produto que você tem que aprender a utilizar ele. Mas desde que como eu havia feito um curso, né, pra lidar com esse produto e tudo mais, quando ele chegou não foi muito difícil, né? Eu só repliquei o que eu havia aprendido e deu tudo certo. E tenho usado em todas as minhas clientes, tá sido muito bom, sabe? Foi um grande investimento ter comprado aquela paleta, porque é uma paleta bem cara, assim, que beira ali os R$ 700 e vem 12 corretivos. Mas assim, dura a vida toda praticamente, né? E aí eu não tenho comprado mais corretivo líquido, que era um produto que eu utilizava também bastante na minha maquiagem. E eu não digo que é ruim, sabe? Eu acho que super funciona, atendia super as minhas necessidades, mas a gente sempre quer evoluir, né? A gente sabe os produtos que são bons, os produtos que têm uma qualidade ainda maior. E aí isso vai aumentando o valor que tem a maquiagem, né? Tanto o valor ali de preço, quanto a questão da durabilidade, da qualidade, do resultado que aquela maquiagem vai ter. Mas, assim, eu sempre falo que se você tá começando na maquiagem, tem que começar com o que você tem. Não importa se é... Não precisa ser um corretivo caro, assim, que nem eu tô usando, porque foi preciso 6 anos aí de trabalho pra eu conseguir conquistar uma paleta dessas, né? E antigamente eu não utilizava. Antigamente era corretivo líquido, tava sempre comprando reposição de corretivo, porque acabava, né? Daí tinha que comprar. E eles super me atendiam, gostava muito. Os últimos que eu estava utilizando eram os da... Guri, eu me esqueci o nome, não acredito. Tô morta, me esqueci o nome do corretivo. Mas... assim que eu me lembrar, eu vou postar depois no stories pra vocês, tá bom? Mas é corretivo, assim, que... da Vizela. Uma marca maravilhosa, com custo-benefício ótimo. Acho que um corretivo deles tá em torno de 30 e poucos reais. E era o que eu tava utilizando. Tava gostando muito de utilizar, mas daí desde que eu adquiri essa paletinha, eu parei de usar ele, né? E aí tenho usado só esse da Creolan. Que tem também ali contorno e tudo mais. Mas na maquiagem dela, eu utilizei o contorno da Tracta. Que apesar de eu ter essa paletinha, que também tem cores que são mais escuras pra contorno, eu tô usando o contorno da Tracta, que é aquele em bastão, e ele é super bom. Eu tenho as 3 cores, mas a cor 1, que é a que eu mais utilizo, já tá quase acabando. E eu fiz a aplicação, peguei, né, raspei o produto na plaquinha, e aí vim com o pincel na plaquinha, e depois fui contornando o rosto dela, né? Trazendo a sombra. Porque se você notar, a minha maquiagem não tem esses contornos muito definidos. Eu realmente só devolvo a sombra pro rosto dela. Porque quando a gente faz a aplicação da base, corretivo, fica aquela coisa, assim, bem branca, sabe? E aí eu devolvo a sombra. O meu objetivo não é fazer aqueles contornos que são super marcados e definem o rosto e tudo mais. Não, né? O estilo da maquiagem é esse. E eu assumo esse estilo, né? Eu vejo que tem muitos tipos de maquiadores por aí. E uma coisa importante é a gente ser autêntico, é a gente ter a nossa técnica e a gente fazer o que a gente gosta, né? Então eu acho muito lindo o estilo de maquiagem que eu faço e é por isso que eu sigo fazendo ele, né? Por isso que não tem contornos marcados e tudo mais. Assim como o blush, né? Você pode ver que o blush eu fiz também com o mesmo pincel do contorno. E eu faço essa aplicação sempre puxando em direção ao contorno, sabe? Pra ficar uma coisa só, uma coisa difusa. Utilizei o blush da Nath Capello, que é uma paletinha de blush que ela tem, cremoso. É um produto, sim, extremamente pigmentado, que eu recomendo muito pra vocês. Mas tem um custo mais caro, né? Custo-benefício não tem benefício, que é bem caro o produto dela. Mas é uma qualidade excelente. E antes de eu comprar esse produto, eu tava usando aquela paletinha da Francine, que tem ali um tom que é cremoso. E aí eu tava usando aquela cor ali em todas as minhas clientes. Até eu adquirir uma paleta que tivesse mais cores, né? Mas até então, eu tava usando o contorno cremoso, o blush cremoso daquela paletinha da Fran em todas as minhas clientes. E tava dando super bom. Às vezes, quando a cliente tinha pele muito retinta, né? Pele negra retinta, eu utilizava um outro, que é o da Nina Secrets, que é um blushzinho cremoso que ela tem. E eu tava usando ele em peles que eram mais escuras, né? Pra adaptar, mas daí eu tinha só esses 2 produtos. E
uma coisa minha também, né, uma peculiaridade, é que eu não tenho, tipo assim, uma vasta quantidade de produtos, né? Tipo assim, produto, assim, que tá sobrando na minha gaveta. Não. Eu sempre faço uma limpa de tempos em tempos, tipo, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Faço uma limpa ali na minha penteadeira, vejo os produtos que eu tenho, vejo o produto que vai vencer, né? Ou até mesmo que tá vencido, já jogo fora. E se eu não tô utilizando, ou se tá acabando, eu jogo fora também. E se tem coisa que eu não uso, eu tiro dali, tá? Porque daí só fica me ocupando espaço. E como eu tô sempre comprando coisa, acaba que daqui a pouco não tem espaço pra mais nada. Então eu realmente jogo fora. Quer dizer, jogo fora não. Tiro dali, né? E dou pra minhas amigas maquiagens. Porque é um produto que eu não tô utilizando, não gostei muito da performance dele, daí eu descarto, assim. Inclusive esse pó é o pó da Bruna Tavares, na cor Light, se eu não me engano. E vocês podem ver que o pó foi uma coisa que mudou bastante na minha maquiagem. Eu costumava fazer aquele baked, que é aplicar o pó nessa região aqui, nessa aqui de baixo, de forma que ele ficasse com bastante excesso. Ficava uma parte bem branca ali, com bastante pó. E aí depois eu vinha com o pincel e eu varria tudo. Só que no fim, o acabamento dessa maquiagem não ficava muito satisfatório, sabe? Ficava uma coisa que... sei lá, sabe? Não ficava muito bom. Mas eu também não sabia exatamente como é que eu deveria melhorar aquilo ali, né? Então eu fui vendo que muitos maquiadores utilizavam, tipo, pouquíssimo pó, sabe? Realmente selava a pele sem deixar nenhum excesso. E aí eu fui vendo que utilizar essa técnica de baked, né? De baking, que fica bastante excesso de pó, não ajudava em nada. Na verdade, tipo, só deixava aquela pele mais pesada, né? E às vezes eu até me perguntava, nossa, né? A pele tá bem pesada. Mas eu não sabia como é que eu melhorava aquilo ali. Então, eu comecei a fazer essa aplicação realmente selando, ao mesmo tempo sem deixar nenhum excesso, né? Então, vocês podem ver que eu não apliquei nenhum pincel nessa pele até o momento. E eu só fiz a aplicação com a esponjinha. Então, eu só selei a pele. E é por isso que fica esse acabamento tão fino, sabe? Porque não tem nenhum excesso de pó. Realmente tá tudo selado, né? Bem selado. E eu selo tudo. E aí eu pego um pincel limpo, né? Pego um pouquinho desse pó solto no pincel, pra também não ter o perigo de abrir essa pele. Porque se você fizer muito atrito agora, nesse momento, onde você fez a aplicação do pó e vem com o pincel assim, sem nada, pode ser que abra um pouco a maquiagem. Então, por isso que eu pego um pouquinho na tampa e vou removendo qualquer tipo de excesso, né? Então, mal tem excesso, mas ainda assim eu venho com o pincel dando batidinhas, eu não arrasto, porque querendo ou não, essa pele ainda tá úmida, né? Ela não tá 100% seca. Pra pele secar 100%, né? E tipo assim, não ter nenhum perigo de tu encostar a mão e ela sair, leva mais ou menos ali uns 45 minutos, 1h30, por aí. Que daí a pele vai estar 100% seca e não vai ter perigo nenhum de nada, sabe? Daí, tipo, tá pronta pra qualquer coisa, né? Já que essa pele é uma pele blindada. Onde tem um passo a passo ali, onde eu utilizo produtos que, de fato, se vir água, se vir atrito, ela não vai sair, né? Justamente por conta da qualidade desses produtos que não permitem isso. E agora, outra coisa também que eu ando fazendo é kit de pincel para cliente, kit individual. Então, eu tô utilizando até esse pincel de pó aí pra devolver a sombra, né, com o contorno em pó. Porque esse pincel aí, tipo, já é o suficiente, sabe? Eu não preciso ter 2 pincéis, um pra pó e outro pra contorno. Porque como eu tô fazendo um kit individual, a intenção não é ter, tipo, muitos pincéis, né? Até porque eu não tenho uma quantidade enorme, tipo, tenho muito pincel. Mas não a ponto de ter, sei lá, 20 kits de pincéis. Então eu utilizo o pincel de pó, pro contorno e pro blush na mesma cliente. E aí depois eu descarto ele pra ser higienizado, ser lavado e tudo mais. Mas não tenho, assim, diversos pincéis. Até porque esse daí super cumpre com o que eu preciso, né? Que é o de devolver a sombra. Se eu estivesse fazendo uma técnica que realmente precisasse ficar bem marcado esse contorno,
talvez utilizar esse pincel não seria o ideal, né? Porque aí ele traria uma sombra que seria muito grande, sabe? Ia expandir muito no rosto. E quando a gente quer fazer um contorno mais marcado, a gente precisa de um pincel um pouco menor pra realmente trazer sombra só naquela região que a gente precisa e não em todo o rosto, né? Então você pode ver que na minha make, como não tem isso, fica uma coisa assim bem difusa, bem esfumada, que tu não sabe exatamente onde tá o contorno, onde tá um blush. Fica algo bem natural, como se fosse a nossa pele real, né? Então depois, agora eu tô fazendo a aplicação do iluminador em pó. Esse aí é outro produto que eu tô utilizando, porque antes da pele eu apliquei o iluminador da Maria, com a pele molhada. Daí agora eu só retoco com o da Marília Mendonça, que é um produto bem bom também, mas consigo utilizar ele em peles claras, né? Não consigo utilizar ele em pele negra, porque ele é muito claro mesmo. Mas o resultado que ele dá é incrível, né? E a minha pele foi isso. Então tá uma pele super sequinha. Eu posso vir aqui com a minha... Ó, vocês viram que eu tô com a esponja no dedo? Então eu posso vir com a esponja no dedo, posso vir com a esponja aqui acima da testa, que não vai abrir essa pele. Isso que é o principal, né? Que ela continue intacta, sabe? E isso era uma coisa que antes eu me frustrava bastante, porque eu não entendia muito bem por que aquilo ali acontecia, né? Por que a minha pele tá abrindo? E desde que eu parei de usar bruma, isso não aconteceu mais. Agora eu já tô fazendo o preenchimento das sobrancelhas. Utilizo um pincelzinho chanfrado. E esse pincel, eu comprei num kit da Shein. Então foi super baratinho. E você pode ver que ele é bem fininho, assim. Tô usando a pastinha de sobrancelha da Avon. Uma bem clarinha. Chega a ser até um pouco mais clara que o cabelo dela, mas eu gosto muito desse efeito que fica. É da sobrancelha mais clara que o cabelo. E faço esse preenchimento bem suave mesmo, sabe? Então, utilizar a pastinha no início era bem desafiador, assim, porque se você aplica um pouquinho de pastinha no pincel, você já deixa tudo super preto. Então, tem que saber utilizar esse produto. E aí, logo que eu iniciei a maquiagem, eu já aderi, né, a pastinha. Então, eu precisei aprender como utilizava, né? Mas daí foi questão de tempo, assim, pra pegar o jeito. Porque é só tirar bem o excesso de produto do pincel, que aí você consegue um resultado como esse. E aí, no início, eu tinha uma pastinha só de sobrancelha, que eu lembro, e eu utilizava ela em todas as minhas clientes. Eu tinha só um produto de sobrancelha e eu usava ela em todo mundo. E aí, como é que isso foi possível, né? Porque eu conseguia dosar a quantidade de produto que tava no meu pincel. Ui, acho que fiquei meio sem som. E eu conseguia utilizar essa pastinha em todo mundo justamente porque eu conseguia dosar esse produto que tava no meu pincel. Então eu nunca tinha muito excesso de produto. Eu sempre aplicava ali o mínimo possível pra combinar ao máximo com o cabelo da minha cliente. Porque se eu extrapolasse, ia ficar algo assim, ó, muito forte. E daí não ia ficar legal. E aí você pode ver que ficou, tipo, um resultado muito natural desse preenchimento aí. A sobrancelha dela tava feita, então isso aí facilitou bastante. E antes, olha só, hoje em dia, pra vocês verem como que mudou, né? Antes, eu fazia a aplicação da pastinha e depois eu vinha com um pincel de corretivo e contornava aqui abaixo do olho, né? Tipo, fazia demarcação aqui abaixo da sobrancelha. Vejo maquiadores ainda fazendo isso, acho legal, só que daí, na minha opinião, eu perco um pouco de tempo, sabe? Eu não vejo essa necessidade de fazer essa marcação toda abaixo dos olhos. Por isso que logo depois que eu finalizo a sobrancelha, eu já venho com a esponjinha aplicando o corretivo nos olhos dela, né? Fazendo essa base, né, pra sombra.
E antes eu chegava a contornar, né, com um corretivo, deixava bem demarcado abaixo da sobrancelha. E aí hoje é uma coisa que eu já não faço mais, até porque eu consigo ter bastante precisão somente com a pastinha ali, sem precisar que fique algo extremamente contornado. E agora eu já passo para a parte dos olhos, que é o principal, né? O olho da Gabi, se você for analisar, ele é um olho mais fundo, né? Mais profundo. E então é importante que não sejam utilizadas sombras assim, muito escuras no início dos olhos. No canto fica super legal, né? Tanto é que é a técnica que eu utilizei. Eu aplico essa sombra mais aqui acima da sobrancelha, nesse ossinho aqui da pálpebra fixa. É onde eu foco, né, o meu esfumado. E mais no início eu busco utilizar sombras mais claras, né, para conseguir trazer esse volume que falta no formato do olho dela. Então a gente tem um volume maior na pálpebra fixa e na pálpebra móvel é mais fundo. Então onde é fundo, a gente vai trazer volume, né? E onde já tá saliente, a gente vai trazer profundidade. Então é uma coisa que funciona inversamente, né? E aí, nos olhos, para você conseguir fazer uma maquiagem que valoriza o olho da sua cliente, é importante você ter esse conhecimento em visagismo, você saber identificar o formato de olho dela, para você saber onde é que você vai trazer sombra, né? Vai trazer profundidade e aonde é que você vai trazer volume. Porque somente tendo essa noção que você vai conseguir valorizar aquele olho. Então, assim, não é muito difícil, mas você tem que treinar o seu olhar. E aí, uma coisa que eu acho muito legal de fazer é você pesquisar, tipo, formatos de olhos, pesquisar, pegar, ter várias imagens de várias pessoas aleatórias que você encontrou na internet, de famosos, e aí tentar fazer essa análise, né? Ah, esse olho é fundo, esse olho é proeminente, né? Olho proeminente é aquele que o globo ocular é mais saltado pra fora. Então essa parte aqui, ela é bem saliente. Esse olho, ele é caído, ele é muito levantado, né? Então ele é amendoado. E aí você, sabe, depois que você identifica, você conseguir saber onde é que você vai trazer profundidade, né? Pra conseguir valorizar e esconder o que tá muito pra frente e trazer o que tá muito pra trás, né? O que tá muito fundo. Então você pode ver que agora faço sempre um degradê de sombras. Então eu começo com uma sombra mais clarinha, né? Só pra trazer, assim, uma base pra esse esfumado. E pra eu conseguir fazer a transição. Então eu gosto sempre de começar com uma sombra mais clara, em um pincel maior. E aí depois eu venho com um pincel menorzinho e vou fazendo esse degradê de sombras. Essa transição. Então essa sombra que eu apliquei agora, ela é um pouquinho mais fria, né? E um pouquinho mais escura. E aí eu vou aplicando ela bem no canto do olho. E aí vai trazendo esse esfumado que vocês estão vendo, que não tá nem um pouco marcado. E de atendimento, né, a gente não tem tanto tempo assim, então eu sempre tento otimizar ao máximo a minha técnica. Vou vendo formas ali que eu posso fazer pra acelerar o meu atendimento. E aí, nesse caso, eu vim com 2 sombras. E aí eu vim com um lápis preto, esse lápis aí é da Natália Capello. É um lápis, assim, que tem um custo bem alto, mas olha essa qualidade, né, gente? Apliquei ali o produto e em segundos ele foi se esfumando. Poderia aplicar uma sombra preta, né, mas a resistência não seria a mesma e o resultado tão pouco seria o mesmo. Porque esse produto cremoso, ele dá um toque muito mais sutil, sabe? Fica uma coisa muito mais natural. Por isso que eu preferi utilizá-lo nessa make, tá? E também facilita um pouco, porque eu acredito que depois eu vou vir com uma sombra mais escura. Acredito que eu não vou vir com o preto, mas já me dá uma base pra eu conseguir escurecer esse esfumado, né? Então é um produto assim, maravilhoso, mas antes de eu utilizar ele, de eu ter um produto como esse, eu utilizava o lápis da Payot, o Carbon Black, que é um lápis tão bom quanto esse e bem mais barato.
tá? Eu acho que o Carbon Black tá ali entre os 20 e 30 reais. E o preço desse lápis aí foi 70 reais. Então, assim, é exorbitante a diferença. Mas a qualidade é muito parecida. E na hora que vocês forem comprar um lápis de olho preto, é importante que ele seja macio pra você conseguir fazer um esfumado que nem esse. Não adianta comprar um lápis que é muito seco, porque daí você vai ter dificuldade na hora de esfumar e conseguir esse resultado sutil, sabe? Porque você viu ali que eu apliquei o lápis que é super preto, e aí ele conseguiu ficar super assim, super difuso, que nem parece que eu apliquei preto na maquiagem. Justamente porque ele é macio de ser esfumado, né? Isso aí otimiza muito o trabalho. Agora eu estou vindo com uma sombra mais escura. Confesso pra vocês que eu acho que eu apliquei preto sim pra fazer essa base, mas depois que eu aplico esse preto com um pincel bem menorzinho, eu vou vir com aquela sombra de transição que eu apliquei lá no início, pra fazer a transição entre esse esfumado, né, pra não ficar nada marcado. Eu costumo utilizar o preto da paleta da Mari Saad, que eu gosto bastante. Não esfarela, pigmenta muito bem e não mancha. Obrigada, Tchelle. Qualquer dúvida, fique à vontade pra perguntar. E uma coisa, gente, que eu comecei a aderir bastante também, que não faz tanto tempo assim, foi utilizar pincéis menores, né? Então, assim, eu tenho comprado bastante pincel pequenininho de esfumar, justamente pra eu conseguir fazer essa transição de sombras melhor, né? Antes, eu não conseguia ter essa definição, né? De tipo, apliquei uma sombra mais clara aqui no início da sobrancelha, depois vem uma intermediária e depois vem uma bem escura, porque eu utilizava pincéis muito grandes. E aí eu comecei a perceber que o que eu precisava fazer era ter pincéis de esfumar menores. E aí eu consigo ter essa transição bem feita, né? Então eu tenho ali uma cor... Eu consigo enxergar ainda a primeira cor que eu apliquei no olho dela, justamente por conta desses pincéis menores. Então o preto mesmo foi uma sombra que eu apliquei com um pincel super pequenininho. E depois eu vim com outro pincel, né? Que era o que eu tava utilizando lá no início, pra aplicar a segunda sombra de transição. E aí eu venho com essa sombra pra não deixar nenhum tipo de marcação, né? E, obviamente, eu preciso trocar esses pincéis, né? Então, assim, usei o primeiro pincel com uma sombra. Eu não vou repetir esse pincel, eu não vou colocar outra sombra nesse pincel. Eu vou usar só aquela sombra que eu usei no início. Porque se você tá usando um pincel grande e aí você coloca uma sombra e aí você quer fazer a transição com esse mesmo pincel, pode ter certeza que o teu esfumado, vai ficar tudo cinza, sabe? Você não vai conseguir ter essa diferença de cores, você não vai conseguir fazer essa transição bem feita. Lizzie, eu tô só por isso, eu tô só te aguardando pra gente fazer esse curso juntas. E a gente fazer uma make bem linda nesse rosto. E, gente, assim, essa maquiagem, ela ia toda de preto, né? Então, assim, eu perguntei que roupa que ela ia colocar, perguntei várias coisas, assim, tipo, sobre o evento que ela ia ir e tudo mais. Daí eu pensei assim, bom, vou fazer uma maquiagem mais clássica, né? Tipo, algo que... Porque, pra quem não sabe, eu e a Gabi, a gente faz umas makes bem loucas, assim, umas coisas bem tendência, tipo... Algo bem fora do padrão. Mas daí eu pensei, não, vou fazer algo mais clássico dessa vez. E aí, por isso que eu fiz esse esfumado, né? Que, cara, esfumado assim, de transição, é algo que as clientes sempre pedem, né? Mas é algo comum, algo normal, sabe? E aí, por isso que logo depois eu vim aplicando um iluminador no início do olho dela. E também no cantinho, aqui no ponto alto da sobrancelha. E vim com uma sombra na paleta da Bruna Tavares, que é uma sombra, assim, um grafite. E vim com o dedo fazendo essa aplicação bem no centro do olho dela, né? Porque como eu havia dito antes,
o olho dela é mais profundo aqui nessa parte do início. Então, para eu trazer um pouco mais de volume para esse olho dela, eu tô utilizando sombras que são mais claras, né? E por isso que eu usei essa sombra aí, né? Que ela é shimmer, tipo assim, sabe? Se eu não me engano, eu apliquei glitter também. Tô aplicando agora a colinha de cílios. Eu utilizo também a cola de cílios da Bruna Tavares, que é uma cola líquida. E eu aplico ela na minha plaquinha e com o meu dedo, né, pego ali um pouquinho daquele produto, porque é um produto, tipo, líquido, né? E vou ali no olho, só onde eu quero aplicar esse glitter aí, né? Então eu fiz uma base primeiro, eu não apliquei esse brilho direto, né? Tipo, fiz o esfumado e apliquei o brilho, porque ficaria sem acabamento. Então eu faço uma base antes de aplicar esse glitter, né? Por isso que eu apliquei aquela sombra grafite. E aí eu venho com um pincelzinho de esfumar com o glitter da minha escolha, né? Esse glitter aí em questão, ele é bem fino, né? Ele é quase uma asa de borboleta. Mas eu não... Eu sempre uso a colinha de glitter pra não ter perigo, tipo assim, de ficar caindo no rosto dela. Ou, sei lá, chegar no fim da festa e não ter mais nada ali, né? Por mais que seja um glitter mais fino, eu utilizo aquela colinha também. E você pode ver que não fica nada marcado. Já aconteceu sim de no início eu fazer aquela aplicação de glitter e ela fica toda marcada, tipo, dá pra ver aonde é que ela começa e onde é que ela termina, tipo, fica exatamente ali o glitter 100% marcado. E isso às vezes acontece porque você tá utilizando um pincel de aplicação de sombra pra aplicar esse glitter, né? Aquele pincel pequenininho que é tipo língua de gato. E aí você faz essa aplicação com aquele pincel ali. E aí acaba que você só aplica ele e não esfuma. Então por isso que eu gosto de vir com o pincel de esfumar. Porque daí o glitter, ele tá naquelas cerdas ali, mas ele não tá, tipo, certinho naquelas cerdas. Ele vai entrar no olho e vai ficar aquela coisa esfumada, sabe? Algo que não tem nenhum tipo de marcação. Então por isso que eu gosto muito de utilizar esse pincel de esfumar pra aplicar o glitter, tá bom? E a questão do delineado, né, gurias? Vocês viram ali que eu fiz o delineado, tipo, em segundos. É algo que eu pratico desde sempre, né? Desde lá no início. Eu sou muito perfeccionista. E há pouco tempo atrás, eu comecei a fazer o delineado de olho aberto. Mas antes, eu sempre fazia o delineado com o olho da pessoa fechado. E nem sempre eu conseguia aquele resultado que a gente olha pra cliente e vê que ela tá de delineado. Muitas vezes acabava desvalorizando o olho da cliente. Mas, né, com o tempo a gente vai estudando, vai vendo como as técnicas vão mudando, vão se aprimorando. E aí eu percebi que pra eu conseguir valorizar o olho da minha cliente com um delineado de gatinho, eu precisava fazer ele de olho aberto. Então eu faço a base com o olho dela fechado, né? Vou carimbando o pincel ali e com a maior delicadeza do mundo pra esse delineado ficar bem fininho. Começo daí no início do olho, né? E vou até o final, né? Faço a base mesmo. E por fim eu faço o gatinho. Então eu vou fazer agora desse lado pra vocês perceberem, né? Como que eu faço isso. Peço pra ela abrir o olho e olhar pra mim. Né? Então eu falo assim, olha pra mim. E a pessoa fica ali me olhando, né? Mas eu me concentro, né? Que senão, imagina, ficar rindo e tal. Não tem como, né? Tem que se concentrar nesse momento. Então ela fica olhando pra mim, nem pisca quase. E aí eu faço o primeiro risco de aqui saindo da linha d'água, né? Do final do olho. E vou em direção... Às vezes, dependendo do olho, eu puxo ele bem pra cima. E dependendo, né, no caso do olho dela, eu puxo ele mais pra lateral, né, mais pras têmporas. Pra ficar realmente esse efeito de olho mais puxado, sabe? Que super harmonizou com o formato de olho dela. E aí você pode perceber que a Gabi, assim, olha, ela é perfeita, tem os olhos lindos, mas o delineado, ele não pode ser aquele que você faz o risco perfeito. Ele tem que ter ali uma leve caidinha pra quando ela abrir o olho, pareça que o delineado tá reto.
Então, olha só, quando ela abre o olho, parece que o delineado tá reto, né? Mas ele tem ali uma leve caidinha ali pra ele ficar 100% perfeito. Por isso, a importância de você fazer o delineado com os olhos abertos. Porque só assim você vai ter noção de como é que ele vai ficar no final e se ele vai estar valorizando o olho daquela cliente. Então, assim, isso de que, tal olho não pode fazer delineado. Não, não é isso. É que, de repente, ele precisa de algum tipo de adaptação. Inclusive, talvez ter que fazer com que esse delineado seja mais inclinado para baixo e tudo mais. Você pode ver aí que ela tá com o olho bem aberto para cima. E esse delineado tá perfeito, né? Tipo, tá retinho. Mas isso só acontece porque eu realizei ele com os olhos abertos. Inclusive, usei o delineador da Vult, líquido, mate, à prova d'água, que é um delineador que eu adoro. Eu super me adaptei a utilizar delineador líquido. Já faz um tempo já que eu utilizo. Pra mim é mais fácil no dia de atendimento, tenho mais agilidade. Mas isso, assim, vai muito de pessoa pra pessoa, né? Pode ser que você se adapte muito melhor com um delineador em gel. E logo lá no início, né, que eu maquiava, tava muito em alta, tipo, uns produtos importados, assim, né? E daí, às vezes, eu dava uma investida, assim, nos produtinhos. E eu lembro que um dos primeiros delineadores que eu comprei foi o da Inglot, que, pra quem é maquiador sabe, né, que é uma marca, assim, muito top, né? Tipo, hoje um delineador da Inglot em gel tá em torno ali de 120 a 150 reais. Mas é um delineador, assim, que não sai por nada, né? Não sai, tipo, por nada nessa vida. Ele é muito bom. E eu fazia os meus delineados em gel, né? Com um pincelzinho e tudo mais, né? Mas daí, conforme a gente vai maquiando, vai percebendo que tem outras formas que a gente pode utilizar, né? A gente não é obrigada a utilizar um delineador em gel só porque tal maquiador está utilizando, né? A gente pode ver qual que a gente se adapta melhor. E ambos vão ter uma qualidade enorme. Inclusive, o delineado interno que eu fiz no olho dela foi com o delineador da Ruby Rose. Um delineador que é 10 reais, mas que assim, olha, ele não tem delineador melhor pra fazer o canto interno do que ele. E já digo por quê pra vocês. O delineador da Vult, ele é muito bom, só que se você tá fazendo a aplicação dele e acontece da cliente lacrimejar, já era, porque daí ele não consegue se manter do jeito que você fez a aplicação. Ele vai começar a abrir, sabe? E aí começa, tipo, a escorrer, não fica bom. Não fica bom. Mas, depois que ele seca, beleza, perfeito, não vai sair por nada. Mas daí pode ser que, sei lá, tua cliente lacrimeje e com o delineador da Ruby Rose, isso não vai acontecer. Porque ele seca, tipo assim, na mesma hora e ele é como se fosse não é um plástico, sabe? Mas ele tem uma textura que é um pouquinho mais brilhosa, sabe? E aí eu acredito que seja isso que faça ele ter essa funcionalidade. Tanto é que ele não constrói camada. Se eu fizer o delineador com o normal que eu fiz na parte superior, com o delineador da Ruby Rose, vai começar... não vai construir camada, sabe? Vai ficar, tipo... saindo, entendeu? Eu vou aplicar e ele vai sair, a camada que eu fiz embaixo. Por isso que eu não indico ele pra fazer a parte de cima. Gosto somente de fazer a parte interna, porque ele tem um aplicador muito bom, muito fininho. Sério, é muito perfeito. E eu faço 2 risquinhos e já fiz o canto interno, né? E aí, assim, ó, vocês têm que entender que esse tipo de olho que eu tô fazendo, né, que, ele é bem gateado, né, do início ao fim, é uma continuidade. Então eu faço esse delineado interno e quando ele entra aqui pra dentro, é importante que depois eu aplique ou um lápis preto ou eu dê uma continuidade aqui pra baixo, sabe? Porque isso é como se fosse uma continuidade do olho. Dependendo da forma que você faz esse delineado interno, você não precisa aplicar nada na parte de baixo. Aliás, se vocês forem ver os meus stories, eu fiz uma cliente ontem que a parte inferior eu fiz em verde e a parte interna eu fiz em preto. Ficou perfeito. Mas se você não conseguir executar isso da forma correta, não vai ficar bom, sabe? Vai ficar sem acabamento. Porque é uma continuidade, sabe? Então, ali onde tá preto, eu apliquei o lápis preto abaixo do olho dela
e eu esfumei em preto. Então parece que é uma coisa só, sabe? É por isso que fica tão harmônico. Por isso que tem esse certo equilíbrio, entende? Mas há técnicas que você pode fazer, por exemplo, para aumentar o olho da pessoa. Então pode ser que a pessoa tenha tenha ali a íris, que é muito grande, e você não consegue nem enxergar a abertura do olho dela, que é essa parte branca, né? E aí você aplica o lápis branco abaixo dos olhos, e aí faz esse esfumado inferior mais escuro, e aí você vai estar dando continuidade para a abertura do olho dela, e vai parecer que esse olho é maior. Então, depende muito do que você pretende fazer, né? Por isso que tem que analisar o formato pra entender qual o formato que é, pra saber se aquela técnica ele vai valorizar ou não vai. Como eu já conheço o olho da Gabriela, eu não tinha dúvidas que se eu fizesse um esfumado preto inferior com essa técnica, daria certo. Mas confesso pra vocês que eu já fiz em outro momento e não ficou legal por conta do que eu tinha feito em cima e tudo mais. Então, assim, se você vai fazer um esfumado em cima que tem essa cor mais clara, essa transição de sombra, e você faz um esfumado inferior escuro embaixo, super combina. Mas não é em todo tipo de olho, né? Então, por isso que você tem que analisar. Eu já tô quase no fim dessa maquiagem, falta pouquinho. Vou colar os cílios agora e depois vou fazer a aplicação do batom. Eu levei em torno de 1h05, eu acho, pra fazer essa maquiagem. Tipo, tempo certinho. Eu costumo agendar as minhas makes de 1h10, de 1h10. E antigamente, lá no início, eu não fazia isso, eu fazia de 1 em 1 hora, porque o meu objetivo era atender o máximo de clientes que eu podia, eu botava uma atrás da outra, até porque eu nem queria falar não pra ela, sabe? Tipo, não tem horário. Não, eu dava um jeito. Hoje em dia, eu sei que é muito cansativo, né? Poxa, já foram 6 anos aí trabalhando com isso. Então, teve dias que eu atendia das 7 da manhã às 7 da noite e não tinha nem intervalo de almoço pra comer. Eu assim, eu tocava direto. E daí chegou um momento que eu falei, não, eu posso, né? Tipo, não tenho essa necessidade de trabalhar só pelo dinheiro e atender dessa forma, porque é muito desgastante. Então, eu comecei a agendar com um pouquinho mais de tempo, né? Tipo, de 1h10, 1h10. Daí eu tenho ali uns 10 minutos, porque pode ser que aconteça alguma coisa que dê errado na maquiagem, ou minha cliente atrase. E até eu pra dar uma respirada, gente. Porque eu amo a maquiagem, mas confesso que durante o final de semana, assim, que vai maquiar uma pessoa atrás da outra, é bem cansativo, porque é a mesma coisa, tipo, é todo o mesmo passo a passo. Então, assim, pode ser que você ame o que você faz, mas vai ter momentos que não vão ser tão prazerosos assim, porque já é uma coisa que tu já tá super acostumada. Então a pessoa fala assim, nossa, mas tu ama maquiagem? Sim, eu amo, né? Acho incrível fazer e tudo mais. Mas é aquela coisa que eu faço todos os dias. Tipo, eu vivo e respiro a maquiagem. Então, obviamente que pra mim não é nenhuma novidade e às vezes é muito cansativo. Então, por isso que eu resolvi dar esse espaço maior de tempo nos meus atendimentos. E aí eu faço horário de almoço, então, tipo, meio-dia, geralmente não tô atendendo. E se eu tô atendendo, 1 hora, pelo menos a 1 da tarde, eu vou fazer um intervalo, né? E é assim que eu tenho feito hoje em dia. Então, assim, acaba que a gente vai pegando o costume, né? Se eu colocasse as maquiagens de 1 em 1 hora, pode ter certeza que eu ia correr quanto tempo, porque eu odeio atrasar. Eu odeio atrasar mesmo, assim, o máximo que eu vou atrasar uma cliente vai ser 15 minutos, 10 minutos. E provavelmente porque a cliente anterior chegou atrasada, né? Mas se depender de mim, é muito difícil eu atrasar uma cliente, porque eu realmente tento fazer tudo no horário, né? Tudo muito cronometrado. Eu tenho passo a passo já na minha cabeça do que eu preciso fazer. E isso é algo que você só cria com a experiência. Você só vai ter essa noção maquiando. Então, quanto mais você maquiar, mais você vai gravar a ordem dos produtos que você tem que aplicar, a ordem de produtos que a sua bancada precisa ter, né? Pra otimizar o seu tempo. Então, eu sempre, quando eu tô em atendimento, uma coisa que eu sempre faço é, cara, peguei tal coisa, eu boto de novo no lugar. Então, a bancada, ela nunca tá com bagunça. E se tá com bagunça, é algo tipo assim, os pincéis estão por ali,
mas daí eu não me perco, porque eu sei que é só aqueles pincéis que eu tô utilizando, já que eu utilizo o kit de pincéis, né? Então isso daí já facilita bastante, né? Eu não preciso estar procurando ali qual pincel que eu vou ter que usar, porque eu já seleciono quais que eu vou utilizar na minha cliente. Inclusive, estou fazendo a aplicação do batom e você pode ver que eu tô fazendo com aplicador descartável, né? Que eu indico muito que você, maquiadora, tenha, porque é um acessório, assim, algo que vai te otimizar tempo, porque você vai fazer essa aplicação e vai descartar. Antigamente eu utilizava um pincel mesmo para aplicar batom. E isso acabava que toda vez eu tinha que higienizar esse pincel e tudo mais. E só quem já limpou o pincel de batom sabe que é uma função, né? Porque às vezes o batom não sai e tudo mais. Então eu decidi aderir a esses aplicadores descartáveis, porque é muito mais fácil. E daí eu aprendi a usar ele, sabe? Se eu tinha muita dificuldade com esse aplicador, eu não importava, eu ia usar ele e eu ia dar um jeito de aprender. Então hoje em dia pra mim é super fácil fazer a aplicação com ele, mas exigiu treino, né? Porque eu tava super acostumada a fazer essa aplicação com o pincel de batom, né? Que é bem mais fácil mesmo. Mas daí, desde que eu resolvi utilizar esse pincel descartável, eu me adaptei a ele. E vocês podem ver que o resultado fica impecável, né? A boca dela tá super contornada, tá bem certinho, e eu não precisei nem corrigir com corretivo. E digo pra vocês que raramente eu corrijo a boca com corretivo, porque até isso é um padrão, entendeu? A forma como faz a aplicação do batom é um padrão em todas as bocas. E é por isso que facilita, sabe? Tem um método, existe um passo a passo por trás daquela aplicação ali. Também colei os cílios agora. E, gente, uma coisa que eu vejo muito, um erro, assim, ó, muito de principiante, é deixar a cola dos cílios aparecendo. Sério, não façam isso, porque é tão simples você pegar um delineador e cobrir aquela colinha, sabe? Não custa nada, né? Vamos deixar de ser preguiçosa e vamos corrigir ali a cola de cílios que fica aparecendo. Outra coisa que eu vejo é não aplicar o rímel quando aplica cílios postiços. Então, tá os cílios postiços e tá aparecendo os cílios natural da pessoa, porque eles não foram colados, né? Isso aí é tudo acabamento. É realmente não ser preguiçosa e fazer o que tem que ser feito. Então, eu sempre busco entregar, desde a minha primeira cliente até a minha última, com a qualidade, assim, máxima que eu posso. Então, assim, eu nunca vou deixar alguém sair com a cola ali aparecendo ou com os cílios natural aparecendo, tipo, dando pra ver que ela tá com os cílios postiços. Isso daí realmente foi algo que eu bati muito na tecla, sabe, do acabamento. Porque só assim você vai se diferenciar. Você se preocupar com coisas que tem gente que tá cagando, sabe? Então, assim, eu tenho vários cílios no meu estúdio que eu tenho ali pra atender a todos esses clientes, né? Não utilizo um cílio só na cliente, porque cílios é uma coisa que realmente pode ser que não dê certo em uma pessoa. E aí se você utilizar, vai desvalorizar completamente a maquiagem. Então eu sempre testo esses cílios, né? Não testei na Gabi, porque eu sei que esse cílios fica bom nela. E você pode ver aí o resultado, né? Então, tipo, ficou perfeito, super coladinho. Valorizou muito o olho dela, porque é um cílios mais volumoso. E, enfim, eu adoro. É como se fosse um cílios de mink, sabe? Então fica muito lindo nos olhos. E pra finalizar essa make, né? Só apliquei um gloss na boca dela. Porque tá muito em alta agora, né? Essa boca que é mais glossy, assim, né? Não tem aquela coisa mais tão mate, né? Tá rolando muito aquela tendência de ombre lips, que é quando a boca é bem contornada. E hoje E daí, nesse dia, eu quis fazer que ficasse com gloss só, né? Não contornei a boca dela, porque o olho já tava super intenso. E a Gabi é loira e tudo mais. Então, se eu fizesse esse contorno na boca, o contraste ia ficar muito alto. Então, por isso que eu resolvi aplicar um batom que fosse mais clarinho, mais nude, pra ter essa harmonia, né, no rosto dela. Então, essa foi a maquiagem que eu entreguei. Daqui a pouco vai aparecer a reação dela. E você já deve imaginar, porque é sempre, tipo, perfeita, né? Olha só.
O olho dela destaca muito, né? Porque é o olho bem claro. E aí você aplica preto, né, ao redor. Então vai destacar aquilo que é claro. Então por isso que combinou muito essa maquiagem. E aí agora ela olha pra câmera. E acho que é isso, galera. Vou parar de transmitir aqui pra vocês. Enfim, esse foi o resultado da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu pretendo trazer mais vezes pra vocês, porque eu sei que tem uma galera que não tem muita experiência na maquiagem e quer melhorar, né, o seu trabalho. Então, por isso que esse tipo de conteúdo é fundamental pra você que quer começar a maquiar. Se você quer se tornar uma maquiadora, esse tipo de conteúdo vai te ajudar a fazer isso, porque é basicamente eu mostrando tudo que eu faço no atendimento. E é só você replicar para o que você tem em casa, adaptar. No início, eu adaptava muito. Tipo, eu não tinha milhões de bases, não tinha lápis caro, não tinha nada caro. Mas eu fazia com o que eu tinha, eu dava um jeito. E só dessa maneira que eu conseguia evoluir, porque daí aos poucos, né, que eu fui trabalhando, eu nunca deixei de maquiar, e com a grana que eu ganhava, eu investia em novos produtos. E é isso que faz eu ter o resultado que eu tenho hoje. Né, a maquiagem que eu tenho, eu sempre tô procurando investir em novos produtos, então assim, ó, até eu que já tô nesse nível, pra mim ainda não tá suficiente, então eu sempre vou buscar evoluir. E pra você que tá iniciando, também tem que ter essa mentalidade de que conseguir analisar o que você tá fazendo, né, ter aquele olhar crítico, analítico, de ver o que você fez e pensar, será que isso funcionou? Será que isso não funcionou? E testando, sabe? Só assim você vai conseguir evoluir, treinando e treinando. Então, assim, pega esse conteúdo, assiste de novo depois e maquia outra pessoa. Que eu tenho certeza que se você assistir e maquiar, não vai ter erro, sabe? Porque é basicamente isso, é treino e treino. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E um grande beijo e até a próxima.